Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje novamente para a nossa próxima live e o tema de hoje é como planejar o retorno dos alunos à escola pós-isolamento social. Então, é um tema bastante atual e que tem trazido muitas inquietações entre os educadores que precisam, nesse momento, pensar sobre isso, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Silvana e trabalho na Eros Educacional, sou sócia fundadora, e eu estou aqui hoje com a Renata Campos. A Renata, que é nossa formadora lá na Elos, que trabalhou já na coordenação pedagógica como professora e que está aqui hoje para falar com a gente sobre esse tema e que escreveu nesse último mês dois textos bem interessantes no blog. Quem ainda não leu pode ir lá conferir. O primeiro se chama O Retorno das Crianças às Escolas após o isolamento social provocado pelo Covid-19. Então, o texto está disponível lá. E o segundo, a gente vai contar para vocês hoje aqui de primeira mão, refletindo sobre o papel das equipes escolares em momento de pandemia. Então, são dois textos bem atuais e que tem a ver um pouco com o que a gente vai falar hoje. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Silvana. Eu fiquei bem feliz com a repercussão do primeiro texto, essa repercussão positiva, né? Muitas reflexões aí foram realizadas com esse texto, a gente acompanhou as discussões dos nossos cursistas, e a gente precisa falar desse assunto agora, né, Silvana? Essa pandemia que chegou sem que ninguém pudesse se preparar, né, algo inédito aí, esse isolamento social que nós estamos passando, com escolas fechadas. As escolas não tiveram como se planejar para isso, né? Ninguém estava esperando. Os pais não sabem como ensinar os conteúdos escolares, eles estão muito preocupados. Isso eu coloco nesse primeiro texto, que tem a preocupação pelo lado da escola, mas também os pais também estão muito preocupados. As crianças também não foram preparadas para receber esse ensino à distância. Então, esse tema ele é bastante relevante nesse momento para a gente poder refletir, porque a gente não tem receita pronta, né? Não existe algo que a gente possa falar, faça desse jeito, que vai dar certo. A gente está aí fazendo tentativas, né? Fazendo reflexões, fazendo leituras, e estamos caminhando aí nesse sentido. Muito bem. Então, vocês já viram que vai ser bem interessante, e eu estou vendo aqui pelos comentários que a gente já está com um monte de gente aí nos assistindo. Que bom, eu queria muito dar as boas-vindas para vocês. Nós já temos aqui, participando dessa live com a gente, o pessoal de Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, de Marabá, no Pará, de Santo André e São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, Uruçuí, Piauí, Juazeiro do Norte, Ceará. Então, já tem gente aí de bastante lugar, né? Aquirá, Ceará. Então, mandem aí para a gente de onde vocês estão nos assistindo, para a gente conhecer um pouco vocês e saber quem é que está aí hoje interessado nesse assunto, conversando com a gente, tá bom? Então, a Renata já começou a falar um pouquinho, mas por que a gente trouxe esse tema, né? Por que falar sobre esse assunto? Então, esse é um assunto que realmente é novo para todo mundo e tem inquietado todos os educadores, né? E tem inquietado o mundo inteiro, todas as áreas, mas pensando aqui no nosso grupo, né, na nossa atuação em relação à educação. Então, a gente estava conversando essa semana, né, falando que a gente não tem respostas certas para isso ainda, né? Então, nem sempre aquilo que a gente está pensando é que é o melhor. O que nós temos é um pouco da experiência vivida em outras situações e que a gente pode discutir, pensar e trazer quais seriam essas ideias que podem nos ajudar hoje. Então, muitas redes estão se reinventando, muitas escolas pensando em coisas novas, então é um momento de se reinventar e de pensar sobre isso, mas sem ainda, se alguém disser assim, eu sou especialista nesse tema e posso dar a resposta certa, eu acho bem difícil, né? Porque a gente ainda não viveu para saber qual é a resposta certa. Mas a gente pode pensar um pouco sobre isso e na importância de falar, entender mais sobre isso para poder pensar em como agir a partir dessas reflexões, né, Renata?
Pois é, eu, como tenho 2 filhas, eu acabo participando de diversos grupos aí, onde as famílias, até as famílias das escolas, mas também grupos no Face, enfim. E aí eu leio muito disso, dessas preocupações, que são legítimas, né, do que fazer com as crianças em casa, e eu vejo que muitas famílias estão tentando por exemplo, nas questões de alfabetização, que a minha filha está nessa fase. E aí, muita acaba comprando material para tentar alfabetizar em casa. E aí, eu estou em contato com essas famílias e dizendo que vamos procurar ter calma, né? Vocês já estão fazendo muitas coisas com as crianças em casa, as crianças estão aprendendo muitas coisas nesse momento, apesar da gente achar que eles estão ficando atrasados, né, nos conteúdos escolares. Mas como a Silvana falou, é o mundo inteiro passando por essa situação, né? Então, a gente pode ter calma, e as redes estão se organizando para enviar atividades, tem várias plataformas aí que elas estão enviando videoaulas, enviando atividades, tentando ter essa conexão, né? Porém, a gente sabe que muitos alunos não têm esse contato com o computador, com a internet, e também a escola não pode deixar de lado essas situações, né? Então, eu estou mandando pelo site, quem puder ver, vai ver, quem não puder. Né? Então, eu estou acompanhando algumas escolas que estão, inclusive, intercalando horários para as famílias poderem buscar essas atividades na escola para levar para casa, ou se alguma família também não tem essa condição, da escola se organizar para levar. Acho que nesse momento a gente precisa pensar que nós não podemos deixar ninguém para trás, né? Não podemos abandonar os alunos. Então, eu estou vendo muita movimentação dos gestores, dos técnicos, que a gente também acompanha, os técnicos que estão envolvidos até com as questões de entrega de cesta básica, de merenda. Então, são várias frentes aí nas escolas, e aí acho que a gente precisa planejar bem esse momento, tanto agora, o que nós estamos fazendo, e no retorno também. A gente já começou a falar isso no primeiro texto, e então acho que é importante a gente continuar tendo esse diálogo para pensar as melhores estratégias, né? Realmente é bem desafiador, e a gente, como educador, fica com muitas dúvidas, né? Pensando como fazer. Então, como a Renata comentou, e eu falei no começo, muita gente se reinventando, né? Pensando em jeitos diferentes de poder atuar nesse momento, mas acho que a maior dúvida realmente fica por conta da família, né? Porque a família não está acostumada com essa situação que a gente está passando hoje, né? Então, nós estamos tentando trabalhar ou virtualmente, né, nos locais onde é possível, onde os alunos têm acesso, onde tem uma conexão, ou mesmo com materiais, como a Renata falou, né? Muitas vezes estão enviando os materiais para casa, estão distribuindo apostilas, diversos tipos de atividades que possam ser feitas nesse período. Mas como é que as famílias reagem diante disso? Como é que elas podem contribuir em casa, né? O que a gente poderia pensar sobre isso, Renata? Uma das frases, uma pergunta até que eu coloco no meu primeiro texto, que acho que vale a pena lembrar, é assim: qual é o conhecimento que interessa? Né? Só os conhecimentos escolares, os conteúdos escolares são importantes, que tantas outras as crianças podem estar aprendendo em casa também, né? Porque o cotidiano traz muitas aprendizagens. E uma outra coisa que eu penso é que as famílias não precisam se sentir culpadas se elas não estiverem dando conta disso, né? Desses conteúdos, de sentar junto com a criança, de ajudar, de abrir esses materiais, essas apostilas para estudar junto. Né? Acho que a gente não precisa se culpar e nem ficar se comparando com os outros pais, quem está conseguindo fazer o quê. Então, algumas dicas que eu acho que são simples, que as famílias podem fazer em casa, né, para potencializar essas aprendizagens, são leituras de livros infantis, né, promover aí esse acesso. Tem muitos livros em PDF que são que dá para baixar grátis, né, pela internet. A gente coloca uma busca rápida, a gente já consegue encontrar uma lista de livros. Contar histórias, né, sentar junto com a criança, você contar a história, né, a família contar a história, deixar que as crianças também contem as histórias, inventem histórias, dá para fazer teatrinho com fantoche, as crianças menores gostam muito,
fazer desenhos, né? Acho que sentar junto com as crianças, esse momento, acho que as famílias precisam aproveitar para ter ainda mais conexão com as crianças, né? Para manter ainda mais essas interações. E ouvir músicas, conhecer músicas mais antigas que os pais, que os avós ouviam, inventar músicas novas, dançar, assistir filme, fazer receitas culinárias com a família. As crianças adoram isso e inclusive, receitas, as escolas trabalham com esse tipo de texto, né, com a estrutura desse texto. Então, de repente, as famílias podem abrir junto, vamos pesquisar uma receita para fazer junto, vamos olhar quais são os ingredientes, quais são as medidas. As crianças estão aprendendo, né, fazendo esse tipo de coisa. Tem família que tem condição de fazer alguma plantação de uma hortinha, pegar garrafa PET, enfim, inventar. Acho que a gente precisa também inventar e brincar muito, deixar esse livre brincar. Uma outra coisa que eu acho que é bem legal é fazer roda de conversa com as crianças em casa. Muitas vezes a gente não tem esses momentos de conversar com as crianças, de ouvir o que as crianças estão falando. E a escola promove rodas de conversa normalmente, né, nas suas rotinas. E em casa a gente pode fazer isso também, ter um momento da família sentar e ter algum assunto para colocar ali, para conversar, para ouvir o que as crianças pensam sobre aquilo. Acho que dá para aprender tanta coisa com isso. Tem gente que eu já vi dicas também de algumas pessoas que estão fazendo diário da quarentena, né, para escrever junto o que nós estamos fazendo nesse momento, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos preocupados, de quem que a gente está sentindo saudade, né, e aí fazer até planos para o futuro, né, pós-isolamento. Então, acho que assim, essas pequenas coisas podem ter muito valor, né? Então, são coisas simples que depois, acho que depois que passar esse momento todo, acho que a gente até vai sentir saudade desses momentos aí de interação maior com as crianças em casa, né? Então, algumas ações dessas podem ser feitas nesse momento aqui, mas uma questão também que inquieta muitas pessoas é que nós vamos ter alunos que vão voltar e tem uma vivência que a gente vai ter que considerar nessa volta, né? Antes de falar dessa vivência, eu queria só agradecer muito a participação de vocês. Tem muitos comentários legais que estão aparecendo aqui, alguns estão aparecendo aqui na tela também para vocês, e eu queria dizer que vocês podem mandar perguntas e a gente vai tentar responder aqui. Como o tempo é curto, talvez não dê para responder tudo, e a gente continua a conversa pelo Facebook, tá bom? Outra coisa que perguntaram é sobre o YouTube. A transmissão, infelizmente, a gente não consegue fazer nos dois lugares ao mesmo tempo, mas assim que acabar, a gente vai subir, fica o vídeo salvo lá no YouTube, e vocês podem assistir, tá bom? Então, vocês entram lá no YouTube, no canal da Elos Educacional, e podem assistir. E também podem entrar lá na nossa página, no site, e olhar os textos que eu falei, que a Renata escreveu. A gente tem vários textos no nosso blog que estão disponíveis para vocês gratuitamente, vocês podem acessar, tá ótimo? Bem, então, essa questão que a gente estava falando aqui, sobre as dúvidas das famílias e sobre as angústias que os alunos viveram nesse período. Então, o que acontece? Algumas pessoas tiveram parentes na família com situações de Covid, e alguns alunos até perderam familiares nessa situação. Então, a Solange está perguntando como é que a gente faz, que ação a gente sugere com as famílias no retorno às aulas, né, para poder minimizar essas questões aí que tem mais a ver um pouco com as questões emocionais, com aquilo que elas passaram durante esse período, né? Como é que a gente pode fazer isso aí nesse retorno? Isso é um assunto até que a gente também comentou, né? Que essas situações podem aparecer, criança que perdeu familiar, criança que ficou doente, criança que passou fome, que passou N dificuldades, N problemas, né? E aí acho que nesse retorno a gente não pode ignorar isso, enquanto escola, né? Enquanto professores, a gente precisa acolher esses alunos, acolher essas famílias, planejar momentos de muita conversa com as crianças, deixar com que eles falem, né, ouvir com aquela escuta atenta mesmo e deixar que as crianças tenham esse momento de troca. A escola pode pensar momentos de reunião com os pais também, acho que antes de iniciar as aulas, talvez, né, alguns dias antes, para também ouvir primeiro as famílias, o que as famílias passaram, para já ir entendendo esse contexto, essa realidade.
E um ponto que eu fico pensando muito é que, às vezes, a gente, nessa ânsia de tentar acelerar os conteúdos que ficaram para trás, de as escolas confinarem as crianças, e acho que é o momento da gente pensar ao contrário, a gente precisa ir com calma. As crianças já ficaram presas, né, em casas muito tempo, então nesse retorno a gente precisa pensar num planejamento que permita que as crianças fiquem mais livres, que tenham interação, inclusive com outras turmas, né, pensar em projetos, inclusive de protagonismo estudantil mesmo, para as crianças se sentirem autoras. E aí, enfim, eu pensei nessa questão de acolher as famílias, de acalmar essas famílias até antes desse retorno, e planejar muito bem esses projetos aí de acompanhar essas emoções, né? Bem, antes de continuar, eu quero agradecer aqui mais uma lista de cidades aí que estão nos acompanhando. Então, temos pessoal de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Guapé, Minas Gerais, Caruaru, no Pernambuco, São Luís do Maranhão, pessoal de Sergipe, de Janduís, do Rio Grande do Norte, de Teresina, no Piauí, Recife, no Pernambuco, São Luís do Maranhão, acho que eu já falei, né? E Marabá, que está aí em peso também participando, e Niquelândia, em Goiás. Que bom que vocês estão aí, que estão mandando um monte de pergunta, e a gente tem aqui a pergunta da Edilene Ferreira de Souza. Ela está falando também que uma das grandes preocupações são os alunos com deficiência, nesse momento que a gente está trabalhando muito com a questão da tecnologia. Como é que a gente pode incluir esses alunos nesse processo? O que a gente pode pensar sobre eles? E eu também queria comentar, antes da Renata falar desses alunos aí, como a gente pode incluí-los, que a gente está falando muito de crianças, né, mas tem pessoal aqui também que tem alunos do ensino médio e da educação de jovens e adultos, né, então eles também precisam ser acolhidos nesse momento, e a gente precisa também pensar essa questão emocional, essas perdas que eles podem ter, são as mesmas que as crianças estão passando, e eles também estão passando, né, então, mesmo quando a gente fala de adolescentes e adultos, esse momento da escuta, de não voltar só querendo encher de conteúdo para repor aquilo que passou, também vai ser um momento importante quando a gente fala de outras faixas etárias, né? Então, se você puder comentar aí a questão da Edilene Ferreira sobre a questão dos alunos com deficiência nesse processo com a tecnologia, por favor, Renata. Eu penso que aquilo que eu falei no início, de que muitas crianças que não têm acesso ao computador, à internet, as escolas precisam se mobilizar para fazer essa entrega, né, desses materiais. E aí, muitas escolas têm sala de recurso, por exemplo, e as crianças com deficiência já estavam acostumadas a mexer com determinados objetos ali, com determinados materiais. Talvez pode ser um momento da escola também disponibilizar esses materiais para que as crianças usem em casa, né? Enfim, então acho que é uma possibilidade, né? Muitas crianças usavam na escola lousas diferentes, materiais, lápis diferentes, então acho que a escola também pode pensar nessa, se são muitos alunos, pode combinar de fazer um rodízio, enfim, acho que é uma possibilidade. Legal. A gente tem também aqui a Suziane e a Rosiane, que estão falando sobre o trabalho dos alunos nesse momento em casa, né? Então, inicialmente, você falou sobre como as famílias podem apoiar e muitas ações envolvendo não aquilo que está vindo da escola, mas também nas rodas de conversa, em fazer leitura, nesses trabalhos. Mas a Rosiane está perguntando como orientar os pais para acompanhar os filhos em relação as tarefas, as atividades que a escola está propondo e que às vezes eles não se sentem à vontade ou não se sentem com essa obrigação. Como é que a gente mostra para eles o papel deles nesse momento, a importância desse acompanhamento, porque muitas vezes alguns alunos não têm essa autonomia para desenvolver o que está sendo proposto sem uma orientação, né? Como é que a gente pode fazer essa conversa, esse convencimento com as famílias? Eu acho que a escola precisa manter a comunicação com as famílias de alguma forma,
muitas escolas criaram um grupo de WhatsApp. Eu estou falando isso porque minhas filhas estudam escola pública também, e as escolas delas fizeram isso. E aí a escola acaba mandando vídeo, acaba mandando orientações, dicas para os pais. Então, uma possibilidade para quem tem, né, acesso ao WhatsApp, a essas redes, acho que é uma forma de possibilitar essa troca. Algumas escolas estão fazendo rodízio das equipes gestoras poderem colocar cartazes, né, em frente à escola ou organizar essa entrega, e aí acho que cabe essa orientação nas famílias que estão buscando essas atividades na escola presencialmente, cabe também orientar como fazer essa ajuda aí com as crianças. Acho que esse recurso do WhatsApp as escolas estão usando tanto com as famílias como com as equipes escolares, né? Os gestores nos grupos aí com os professores e com os profissionais dos diversos segmentos. Acho que esse é um recurso bastante interessante para poder compartilhar informações, compartilhar reflexões, pensar no planejamento, porque as escolas vão precisar rever o PPP, o planejamento dos conteúdos, né? Então, hoje em dia a gente tem também outros aplicativos que permitem fazer videochamadas, né? Então, acho que é um caminho aí. A Simone está comentando aqui também que elas usam lá na escola dela esse recurso do WhatsApp com os pais, né? Que é um recurso bem legal. E a Cássia também está comentando que a escola não vai poder continuar sendo a mesma depois de tudo isso, né? Acho que muitas relações vão mudar, muitas pessoas vão mudar, nossa relação com as famílias, né, vai mudar. Então, vai ter muito aprendizado de ambas as partes, né? Tanto lá das famílias que tiveram que passar por um período diferente com os filhos, né? Num acompanhamento mais intenso, em alguns casos, e da escola que teve que se reinventar e criar novas ferramentas para esse momento, né? Inclusive, a Saneide Gomes também está dizendo que lá onde ela trabalha, eles criaram uma plataforma digital para colocar as atividades, né? Então, cada um está se reinventando. E tem gente também falando sobre a tecnologia, né? Fala, puxa, mas onde eu moro, né? Onde é a minha escola, a gente não tem esse acesso à tecnologia, né? A Suelen está falando, a realidade é outra na rede pública. Então, isso depende muito do lugar onde a gente está, né? Algumas regiões o acesso é um pouco mais difícil mesmo, por isso que a gente precisa pensar em propostas envolvendo a tecnologia e também propostas que não precisem da tecnologia, mas que ajudem a trazer ações que os alunos podem desenvolver. Na live passada a gente comentou sobre algumas delas, né? Coisas que eles podem fazer em casa, que podem vivenciar da experiência do cotidiano da família e que tem a ver com conteúdos escolares, né? Porque o trabalho que a gente faz na escola, ele está conectado com a vida, né? Conectado com os aprendizados que a gente tem no entorno. Então, olhar como é que estão as contas nesse período em casa, a conta de luz, como é que a gente faz para economizar, porque a gente vai ter uma renda menor, talvez em alguns casos. Então, a gente pode mandar algumas propostas que eles olhem como que está, quantos quilowatts foi o mês passado, quantos vão ser esse mês, conseguimos diminuir ou não? Então, dá para trabalhar algumas coisas com as famílias, propondo situações onde não precise da tecnologia, mas onde a gente use o cotidiano para isso, né? Eu tinha dado o exemplo outro dia falando sobre ciências, né? Aquela questão de quando ferve a água, quando está fazendo comida lá em casa, como é que eles podem observar e ver essas mudanças do estado físico, né? Da água ou do alimento, né? Do arroz que era sólido, né? Mais duro, depois teve uma mudança e se tornou uma outra composição. Então, são coisas do cotidiano que a gente pode trabalhar para quem não tem a tecnologia aí a seu favor nesse momento, tá? E agora, deixa eu só voltar num ponto que a gente falou pouco hoje, Renata, antes da gente olhar aqui para as outras perguntas, que é em relação às equipes gestoras. Como é que os gestores podem organizar esse momento, esse trabalho? Qual que é o papel deles, tanto da escola quanto das secretarias de educação, para tentar favorecer o desenvolvimento do trabalho nesse momento? Então, as escolas, os gestores precisam lembrar desse papel formativo com o grupo, até nesse momento à distância, né? Nós precisamos rever aí como que a gente faz as formações à distância agora com as equipes, então manter esse contato,
com o grupo, e aí a gente pensou também nesse retorno dos alunos, né? Como que a gente vai, o que a gente pode fazer para isso? E aí nesse segundo texto eu coloco sobre a organização do acolhimento, pensando numa confraternização também com a equipe, né? Fortalecendo os laços, e enfim, ouvir os professores também, porque os professores também estão passando por momentos de dificuldade nesse momento, né, ou com problemas de doenças, de pessoas da família que foram infectadas ou não. Os professores estão se desdobrando para conseguir dar conta de tudo, né, de atender as crianças. Então, acho que o papel dos gestores nesse momento é fazer esses momentos formativos, essas conversas, esses diálogos com a sua equipe. E os técnicos das secretarias também estão mobilizados nesse momento, né? A gente que acompanha os técnicos, a gente vê o quanto eles estão envolvidos para conseguir rever os calendários, rever o planejamento, ver o que as escolas estão fazendo, apoiar, né, as escolas nesse momento. E no retorno das aulas, que a gente ainda não sabe, né, quantos meses ainda, tem gente que está dizendo julho, tem gente que está dizendo que é mais para frente, nós ainda não sabemos, mas nesse retorno a gente precisa também pensar num plano de ação, de como é que vai ser, como é que vai acontecer esse momento de reabertura das escolas. Então, acho que os professores podem pensar em fazer atividades diagnósticas com as crianças, né, para ver onde que eles estão, e os professores já estão mais do que acostumados a fazer isso, né, de levantar os conhecimentos dos alunos, aplicando algumas atividades para fazer essa avaliação. Os gestores podem acompanhar isso, né, como é que vai fazer esse diagnóstico, esse mapeamento, e os técnicos lá na secretaria também podem fazer esse apoio nas escolas, pensando em como fazer isso, né, em como e pensar também qual dificuldade cada escola está passando. Acho que os técnicos têm essa visão mais ampla também, de ver a dificuldade de cada escola, e aí fazer um plano de ação para cada uma delas, né, para poder ajudar nessas ações específicas, né, contribuindo com reflexões, com tomada de decisão, e até mesmo compartilhar boas práticas de outras escolas. Acho que é uma coisa legal que os técnicos também podem fazer. Olha, essa escola está fazendo uma coisa super bacana, então vamos compartilhar com as outras para que as outras também possam se inspirar nisso. Então, acho que o papel dos professores está sendo esse de colocar a mão na massa, de fazer essa mobilização à distância, mas os gestores também estão fazendo esse papel e os técnicos, né, apoiando também nisso, estão todos muito envolvidos. A Isabela Muniz também falou sobre essa questão de repensar o currículo, né, na volta às aulas. Então, quando a Renata fala de fazer um diagnóstico, avaliar, e a gente tem que pensar um pouco que não vai adiantar a gente querer pensar naquele currículo de um ano que eu tinha planejado, com todos aqueles conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas. Talvez esse ano seja um ano diferente, e não é só para as crianças da minha rede de ensino, só para as crianças da minha escola. São as crianças do mundo, e aqui no Brasil, 100% das escolas estão fechadas nesse momento, né? Então, todo mundo, de alguma maneira, vai ter que repensar, e nem sempre vai ser possível pegar tudo o que foi perdido e acelerar agora, porque o objetivo não é só que as crianças se encham de conteúdos, né? Mas é que elas desenvolvam habilidades, e algumas delas têm a ver até com essa vivência, não só com as áreas do conhecimento, né? Mas com essas outras competências que elas podem desenvolver e que vão ser necessárias para aprender, né, a ser resilientes, né, entender como passar por esse período. Uma das pessoas aqui colocou também de alunos que podem ter perdido o próprio professor e vai ter que ter um momento de ouvir, de entender, de assimilar isso. Então, tem outros aprendizados também que estão em conta e que precisam ser levados em conta. E a Lucidalva também está falando da realidade rural, né? Como é que se comunica nessa realidade que é tão difícil? Mas deixa eu te contar uma coisa, Lucidalva, esse problema não é só nas escolas rurais, não. A gente tem muita escola urbana aqui, a gente está falando de rede de São Paulo, de redes aqui grandes do entorno da grande São Paulo, que precisam também pensar em outras estratégias que estão fazendo distribuição
do material em casa, porque não tem contato com todos os alunos, então esse é um desafio de praticamente todas as redes do Brasil, né? Então, a gente não tem 100% de acesso em nenhum lugar, então a gente precisa pensar, sim, nessas outras alternativas de comunicação com eles, de distribuição de alguma proposta que seja importante para esse período. E eu estou preocupada aqui porque a gente já passou do nosso tempo, eu tenho uma lista de perguntas aqui que eu não vou conseguir falar sobre todas elas, acho que nós vamos precisar começar a aumentar o tempo dessa live, né, porque entre 20 e 30 minutos está sendo quase impossível, porque nós temos uma grande participação aí e que está movimentando essa conversa, né, que esse momento aqui está precisando de muito tempo, né, o Severino está falando sobre o acolhimento de toda a comunidade escolar, né? Então, a gente está falando aqui da família e do aluno, da escola, mas o entorno, como é que a gente vai trabalhar com todo mundo junto, né? A Maria do Carmo está falando também da rotina, que vai ser importante nesse momento de volta às aulas, né? Porque a gente tem aí um grande período de adaptação, né? Não só com os pequenos, né, que passam por esses momentos aí de adaptação, mas também com os mais velhos, né? Os mais velhos também estão com uma rotina louca, né? Eu também tenho um aqui em casa, né? A Renata falou tudo dela, que é mais velho, que mudou o horário de levantar, o horário de fazer as lições, o horário de fazer tudo, né? Então, vai ser uma volta, um reorganizar da rotina das crianças, que a gente vai ter que pensar com cuidado, né? A Priscila Barbosa também está falando que pai e mãe precisam continuar nesse papel, né? Que não é porque a gente está nesse momento que eles vão virar os professores, né? Então, o professor continua sendo o professor, as crianças continuam sendo as crianças, e que ninguém vai transferir a responsabilidade de um para o outro. Então, nesse momento, a gente está precisando do apoio das famílias para desenvolver aquilo que a gente gostaria que eles estivessem trabalhando em casa, mas não dá para a gente ter a expectativa de que eles estejam dando aula em casa, né? É outro contexto, né, Renata? Escola não é casa, casa não é escola, né? Então, vão ser aprendizados que a gente vai ter também que construir para esse retorno, não ter expectativa de que tudo que a gente passou para fazer em casa volte aprendido como se ele tivesse lá nas discussões na sala de aula, né? Então, acho que é um momento de valorização do trabalho do professor também, né? De mostrar quantas coisas estão em volta, que não é só ir lá e preencher uma folhinha de atividade, né? Mas tem muitos outros aprendizados. Tem aprendizados que a gente só constrói no grupo, no coletivo, né, nas discussões, e que às vezes, nesse momento, fica difícil de fazer em casa. Então, tem aí uma grande diversidade que a gente vai ter que pensar e considerar para esse trabalho. Bem, eu queria começar, então, a encerrar aqui esse momento, né, agradecer a participação de vocês e dizer que nós vamos deixar algumas sugestões, né, de materiais, de o link do texto, de material de leitura também referente ao trabalho de educação à distância, que algumas pessoas comentaram na última live, a gente não tinha deixado esse material. Ele vai ficar lá no comentário da live, tá bom? Então, vocês vão poder depois acessar. E daqui a pouco eu tenho uma novidade também para falar para vocês aqui, que a gente vai disponibilizar para todos vocês que estão aqui assistindo. Então, a partir de hoje, a cada semana, nós vamos ter um curso gratuito para quem participou da live, para quem esteve aqui, assistiu, contribuiu. Então, hoje nós vamos começar, e o curso que a gente vai ter primeiro hoje vai ser o curso de Mindset, como ter uma mentalidade de crescimento. Então, a gente tem dois tipos de mindset, de mentalidade, né? A mentalidade fixa, que é aquela que a gente imagina que as coisas são de determinada maneira e que é muito difícil mudar, e a mentalidade de crescimento, né, que a gente percebe que as coisas são difíceis, mas que é possível a gente pensar de um outro jeito. E acho que a gente está num momento bem interessante para esse curso, porque a gente está precisando realmente dessa mentalidade de crescimento. É um momento de muitas mudanças e não dá para a gente ter aquela mentalidade fixa, né, e achar que tem que ser tudo do modelo que era antes, né, vai ser uma nova escola, um novo modelo. Então, esse curso vai apoiar o desenvolvimento de cada participante na busca desse mindset de crescimento, baseada no referencial da Carol Dweck, que produziu um livro sobre esse tema,
E quando acabar a nossa live de hoje, vocês vão acessar esse link que está passando aí embaixo, curso Mindset, vão se atentar para as maiúsculas e minúsculas, tá? Então, fiquem atentos que o M é maiúsculo para vocês participarem. E a hora que acabar, vocês podem entrar nesse link e podem se inscrever no curso. Esse link vai estar aberto até às 18 horas de hoje, tá bom? Para dar tempo de vocês fazerem com calma, poder entrar todo mundo, se inscrever, e depois dessa inscrição vocês têm um mês para realizar o curso, tá bom? A inscrição é só hoje até às 18 horas, depois que acabar a live. Mas o tempo para fazer o curso, vocês terão aí um mês pela frente, tá? Então fica o convite aí, a hora que a gente acabar, vocês podem acessar e podem participar. Nós também vamos ter aí a próxima live na semana que vem, e nessa próxima live nós vamos falar sobre estratégias para planejar e realizar aulas à distância. Então, um pouco para essa dúvida de o que a gente faz, como é que a gente organiza essas aulas nesse momento que a gente está trabalhando de maneira remota com os alunos, né? Como é que a gente faz esse trabalho remoto e pode pensar nas melhores estratégias disponíveis de acordo aí com as realidades de cada local. Eu queria agradecer a Renata pela participação, muito obrigada. Não sei se você quer falar alguma coisa para finalizar. Eu que agradeço a oportunidade, acho que esses momentos que a gente pode dialogar, eles são valiosos, né? Quando a gente consegue reunir aí vários educadores para poder perguntar, falar, a gente ainda não tem as respostas de tudo, né? Mas a gente está aí tentando buscar as soluções. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada, viu, Silvana? Obrigada pela participação de todos também. Bem, a gente vai depois olhar as perguntas que ainda ficaram aí na página para a gente tentar responder para quem não teve a oportunidade de ser ouvido nesse momento, mas realmente tinham muitos temas e muitas questões aqui para além do que a gente tinha trazido até agora, e a gente quer também agradecer as pessoas das novas cidades que entraram depois daquele momento que a gente falou, né, agradecer todo mundo que participou, e dizer que vai estar disponível aqui, quem chegou agora, né, vocês vão ter aí disponível esse link para assistir depois, compartilhar com outros colegas, e também no YouTube, como eu falei no começo, lá nos canais da Elos Educacional. Então, vocês podem se cadastrar no canal da Elos, do YouTube, e também seguir as nossas redes sociais, né, no Instagram e Facebook e LinkedIn, para que vocês possam acompanhar nossos conteúdos e acompanhar nosso trabalho, tá? Tem muita gente aqui que eu estou vendo que já é seguidor lá da página, que está sempre comentando por lá, muita gente que já nos conhece e gente que está nos conhecendo agora, chegando aqui agora, né? Então, bem-vindos a todos, e a gente espera encontrar vocês em breve. Na próxima live nós teremos aqui a Cláudia, né, que é sócia fundadora lá, esteve comigo na quarta-feira, e a Andréa Gonçalves, que também é formadora lá da Elos, que vai trazer esse novo tema para vocês, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado bastante e que a gente possa continuar conversando aí pelas redes sociais, tá bom? Vão até lá, então, e façam a matrícula no curso, tá? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.